Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas à nossa aula semanal do Modelando que se Aprende. Bom, nossa aula de hoje tem como tema interpretar um molde sem travar, interpretando na prática uma calça com cós na frente e elástico nas costas no sistema Audaces. Bom, essa nossa aula é a terceira aula do quadro Universo Audaces. E aqui nesse espaço, neste canal, nós ensinamos modelistas a dominar as interpretações usando o sistema Audaces. Nessa nossa aula de hoje, nós vamos ter três pilares fundamentais, que é o domínio da interpretação e a decomposição dos modelos, a interpretação usando as ferramentas, quais ferramentas nós vamos usar para fazer as nossas interpretações e como escolher. E o terceiro pilar é um pilar muito importante, que é o pilar da conferência e da validação dessa nossa modelagem antes de ela chegar lá na sala de provas, antes de ela chegar na nossa peça piloto, né? Então sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos a essa nossa aula semanal. E enquanto a gente vai se preparando aqui para esse nosso bate-papo, para essa nossa conversa, contem aí para mim no chat, nos comentários, quem é que está aí começando a modelagem do zero, ou quem é que, né, já modela, mas modela no manual e está fazendo aí a sua transição para o digital. Ou quem é uma modelista já experiente e está em busca do aperfeiçoamento das suas técnicas de modelagem e do uso da ferramenta. Nós temos um vasto universo para explorar. E em tempos de tecnologia, modelar no digital não é mais uma opção, é uma condição. Uma condição por um motivo muito nobre, principalmente para quem já é da área, para quem já modela no manual ou para quem já é uma modelista, né, que está no mercado e que pretende permanecer nessa profissão. E o objetivo principal é justamente nós não perdermos tudo o que a gente já conquistou ao longo da nossa carreira. Nossa profissão, assim como muitas outras, estão vivendo essa ascensão, essa transição, né, da tecnologia e do digital. Mas a gente já construiu um grande arsenal, né, de conhecimento e de experiência através de muita dedicação e de muito investimento, né, no nosso passado. E não se digitalizar é um caminho para que a gente fique para trás. Se digitalizar é a garantia de continuar no caminho, é a garantia de se atualizar e de ter as ferramentas que serão úteis para o momento daqui para frente, né? Uma coisa que eu costumo dizer é o seguinte: o que nós fazemos é algo muito nobre, que envolve toda uma linha de raciocínio, que envolve todo um pensamento lógico, que envolve também, apesar de ser uma profissão bastante técnica e usar muito matemática, inclui também muito de criatividade. Então, eu não acredito que nós teremos uma. Não acredito que nós seremos substituídos pelas inteligências artificiais. Mas eu acredito muito na inteligência artificial e na tecnologia. Eu acho que o nosso trabalho, ele tende a mudar muito a carinha dele ao longo dos anos, mas sempre com o auxílio de alguém ali por trás, para trazer esse toque, né? Que é o toque da criatividade, que é
sempre aquele jeito especial que a gente precisa dar em muitos pontos da nossa modelagem que requerem adaptações devido a reações, e nós vamos desenrolar bastante disso aqui ao longo dessa nossa aula hoje. Então, vão colocando aí o comentário de vocês, né? Depois eu vou ler todos, vou ler as dúvidas. Então, sejam todos bem-vindos, né? Sejam todas bem-vindas aqui a essa nossa aula. Bom, escrevam aí nos comentários, depois eu vou lendo. A promessa dessa nossa aula é vocês saírem daqui entendendo melhor e mais sobre determinadas ferramentas e como adaptá-las a essa proposta que eu trouxe, que é a calça com o cos na frente e o elástico nas costas, né? Ao final dessa aula, você vai sair dela analisando melhor como escolher uma ferramenta, entendendo melhor como destrinchar aí, como decompor uma imagem, ou um desenho técnico, ou uma foto, para você ter mais clareza na sua interpretação, como decidir as transformações que você vai fazer, o que fazer, quando fazer, em qual ordem, e se faz diferença, né? Inverter, mudar essas ordens. Como essas decisões estão conectadas com as ferramentas do sistema Audaces e, ao final, como conferir tudo isso. Eu sou Viviane Lopes, eu sou modelista digital industrial há mais de 15 anos e já naquela época, né, há 15 anos atrás, eu entendia que a tecnologia, que a informática era uma grande arma para me fazer me destacar no mercado. E eu estava muito certa. Eu fiz um curso básico no Senai de modelagem Audaces, né, do sistema Audaces. E quando eu finalizei esse curso, 3 meses depois, um mês depois, eu já estava no mercado de moda modelando. Então, é uma ferramenta muito poderosa, né? Não dá para negar que ela proporciona oportunidades, né, para nós. E o meu objetivo aqui é sempre desmistificar aquilo que trava vocês, é facilitar o entendimento da interpretação, que muitas vezes não é falta de conhecimento, é simplesmente, né, um acumulado de conhecimentos desordenados, né, que faz vocês ficarem confusas e inseguras lá na frente. Então, organizar todas essas ideias. Também tem o objetivo de mostrar formas mais simples de vocês encararem fazer uma modelagem no sistema, porque o relato que eu ouço é que é meio assustador, né? Quando as pessoas não têm prática nele, olhar para ele e imaginar que você vai ter que fazer tudo ali. Então, o meu papel é justamente tirar todos esses obstáculos do caminho de vocês. Então, sistema é ferramenta. Alguém aqui tem medo de régua? Não! As réguas são inofensivas, né? Então, o sistema também, o sistema é inofensivo. Então, fiquem tranquilas, porque é só saber usar ele direitinho que realmente ele não é assustador, ele, muito pelo contrário, ele é uma ferramenta assim maravilhosa que só serve para nos auxiliar mesmo. O tema da nossa aula de hoje é a interpretação da calça, né? Modelar, interpretar na prática a calça com cos na frente e o elástico nas costas e interpretar aí um molde sem travar, né? Como que eu interpreto aí um molde sem travar? Mas antes disso, eu quero é, refletir aqui junto com vocês o que é interpretar, né? Quando nós falamos sobre interpretação, o que é interpretar uma modelagem, né? O que é o olhar de quem interpreta, né? É compreender um raciocínio e tomar decisões. Nós temos ali naquele momento da interpretação, muitas vezes caminhos que a gente tem que escolher, né? Qual caminho que eu vou seguir? E muitos pontos que são analisados.
Então, quando eu falei lá no começo sobre a nobreza, né, do que é fazer uma interpretação, eu falo isso porque envolve muitas coisas, como, por exemplo, observar uma silhueta, como, por exemplo, analisar um volume de um desenho, de uma foto ou de um tecido, né, um caimento, entender formatos, né, que a gente chama de shape, quando é algo mais justo ali, que segue um shape ampulheta, ou quando é retangular, ou quando é oval, isso a gente chama de shape. Observar e aprender e entender sobre medidas, sobre corpo, sobre proporção, sobre folgas, sobre técnicas, né? Como eu faço uma gola, como eu faço um decote, como eu faço um bolso, como eu aplico, né? Um volume num lugar. Ah, vou usar o quê? Eu vou usar uma prega, vou usar um franzido, mas a grande e boa notícia é que não é um caminho sem fim, porque a sensação que nós temos é que nos parece que é um negócio que nunca acaba. E de verdade, nunca acaba. A gente vai mesmo se aperfeiçoar. Mas existe um momento que é um momento que a gente se sente segura no sentido de dizer assim, poxa, com essa bagagem, eu dou conta de fazer basicamente tudo. Hoje, eu, Viviane, né? Olhando para o que eu sei. Eu olho para o que eu sei, eu falo assim, cara, eu consigo me desenrolar. Se for masculino, se for feminino, se for infantil, né? Se for fashion, se for alfaiataria, se for um fitness. Por quê? Porque existe um conhecimento suficientemente básico que nos compete essa possibilidade, né, de nos sentir capazes suficientes para fazer qualquer coisa, né? E traz aquele quentinho no coração, aquela confiança do cara, vai dar bom, eu vou conseguir, independente. E aí eu tenho até alguns relatos, algumas histórias que eu vou contar para vocês depois de pessoas que tiveram essa ascensão, né? Vamos dizer assim, essa transformação de sair da confusão e conseguir ter essa disponibilidade interna de entender que ela vai dar conta, que ela vai conseguir, que o que ela sabe é o suficiente. E isso é libertador. Eu acho que foi o que mais fez diferença na minha carreira profissional, assim, e que transformou ela em algo bem mais leve para mim e mais gostosa, né, de ser trilhada, foi ter essa confiança, porque aí a partir desse momento, tudo que eu vim aprendendo é um aperfeiçoamento e não tapar buracos da minha insegurança, que quando acontecia coisas do cotidiano que são normais, que estão relacionadas às correções de peças, ou um ajuste, ou uma interpretação não tão que não ficou tão perfeita, né? E aquilo me remetia à sensação de incapacidade, à sensação de incompetência, né? Que hoje já não acontece mais, né? Por isso que eu falo que é libertador. E o que é, né, não interpretar? Bom, não interpretar é ficar na tentativa e erro. Não é um caminho pra gente ficar na tentativa e erro, porque tem caminho para ser diferente. É ficar repetindo os mesmos erros. Por que que a gente repete os mesmos erros? Por muitos anos eu repetia os mesmos erros. Por falta de método, por falta de clareza, por falta de uma linha de raciocínio, um processo para acompanhar. Não desenvolver um olhar observador para cada etapa, né? A gente precisa conseguir enxergar cada etapa da nossa modelagem e da nossa interpretação para que a gente consiga ter a clareza, né? É esse olhar observador que faz a gente enxergar a interpretação dividida em vários pedacinhos. E aí, quando você pega cada pedacinho por vez para fazer,
é muito mais fácil. Não documentar acertos e erros é um grande defeito, né? Um grande problema que a gente acaba cometendo, que o tempo passa e a memória é a nossa maior inimiga. Não dá para depender de memória. Então é importante documentar, né, as nossas vivências, né? Então ter ali eu chamo de caderninho, né, um sketch e ir documentando tudo de importante para servir de referência, de arsenal de informação, de conteúdo, de insumo para as próximas coisas que a gente faz e não repetir, né, os mesmos erros. Não repetir os mesmos erros e repetir os acertos, que vai evitar muitas repilotagens lá no futuro. E, claro, desenvolver esse raciocínio lógico que acompanha esse processo e essas etapas, né? E quem que é o maior vilão, né, nessa nossa história? É a falta de confiança, que eu já falei um pouquinho aí para vocês. Porque a falta de confiança, ela, nossa, ela é um grande obstáculo no nosso caminho. Porque uma pessoa sem confiança, ela não faz nada. E o que ela faz, ela não sustenta. E dentro de um ambiente, como é um ambiente onde está inserida a modelista, que é um ambiente industrial, que é um ambiente, né, de convivência social, todo lugar que é de convivência social, modelagem é feita a diversas mãos, né? A modelagem em si não é feita a diversas mãos, mas a peça em si, né, ela é feita a diversas mãos, começa na mão do estilista, passa pelas nossas mãos, vai passar pelo corte de piloto, depois vai para a máquina, vai ser costurado. Então, veja, né? Muita mão nesse processo. Ah, aprovou e vou liberar a produção. Vai para o CAD, vai ampliar, vai passar pelo corte, vai passar pela oficina, vai passar pelo acabamento. É muita gente para sair uma peça prontinha lá no final, né? E é um grande desafio. E estar fortalecido, né, e confiante é uma grande ferramenta para ter sucesso em um ambiente onde todas essas habilidades vão ser testadas. E não tem como, né? Tem até uma piada interna, a modelista é a culpada de tudo. A modelista não é que ela é a culpada de tudo, é que na verdade tudo sai da cabeça dela. Então, é ela quem vai saber melhor explicar, porque ela entende do tecido, ela entende do corpo, ela quem fez a modelagem e acompanhou a construção daquela peça, ela está envolvida em tudo. Então, é por isso que sempre acaba chegando nela as situações para se resolver, né? E quando a gente enxerga dessa forma, né, é um olhar mais maduro do que quando, tipo, tudo é modelista, tudo é modelista. Então, né, a postura do, tudo é a modelista, não é uma postura, é, longe de mim recriminar, mas não é a postura ideal, né? É uma postura que prende, é uma postura que não traz evolução e crescimento. A gente tem que expandir, não só tecnicamente, mas mentalmente. Nós temos que entender que muito recebe quem muito contribui. Quanto mais nós estivermos dispostos e preparados a contribuir, mais aumenta a tendência de um retorno maior, em todos os sentidos, como profissional e como pessoa, porque não tem como separar quem nós somos do que nós fazemos. Os nossos valores pessoais, a gente carrega,
para onde a gente vai? Se eu sou uma pessoa desonesta, eu também vou ser desonesta no meu trabalho. A hora que der um pau e que o negócio vai estourar para o meu lado, se eu sou desonesta, o que que eu vou fazer? Eu vou sair fora, eu vou botar a culpa em outra pessoa, eu vou, né, vou fingir demência, vou fazer de tudo para não cair em mim. Isso é um valor, né? E o contrário também é verdadeiro. Se eu sou uma pessoa, né, que está engajada e que tem valores positivos, eu vou agregar. Então, isso tudo, né, faz parte desse universo da confiança. E sobre confiança, nós teríamos muito para falar, né? Um tema que dá para falar em uma reunião inteira, em uma, né, um vídeo inteiro, e em vários deles, porque, né, existe muita coisa que se desmembra aí da confiança, né? Para fechar aqui essa questão do vilão, né, que é a falta da confiança, eu vou falar da técnica, das técnicas de modelagem. Porque quanto mais eu domino as técnicas de modelagens e o uso das ferramentas para conseguir construí-las dentro do sistema, mais confiante eu me sinto. Para além de toda essa parte emocional e de valores, a parte técnica, claro, que é a mais relevante, né? Porque é sobre o que a gente tem obrigação de entregar, que no final é sempre molde, né? E aí, o que que vocês estão achando? Deixa eu ler aqui os comentários. Estou em busca do aperfeiçoamento das técnicas de modelagem. Isso aí. Nós precisamos, né? Evoluir e expandir. É o caminho da expansão, é a nossa melhoria, né? É sobre o valor que eu falei. Quanto mais eu me preparo, mais valor eu sou capaz de entregar. Quanto mais eu entrego, mais eu tendo a receber. Essa é a regra esmagadora da vida, não, não é do nosso trabalho, não. Eu trabalho no sistema desde 2006 e não uso todas as ferramentas, por isso estou fazendo o curso atualizar em todos os recursos. É engraçado, muita gente tem medo, né, do sistema por conta que olha ali e fala, nossa, é muita coisa. Mas existe um segredo ali por trás. E o segredo é, a gente não precisa de tudo que tem ali para fazer uma modelagem inteira. Com poucas ferramentas, a gente consegue começar e terminar uma modelagem. E aí, então, para que que serve todo o resto, né? Vocês vão me perguntar. Ah, então tá. Para que que tem todas as outras? Tira de lá. Aí, quando a gente vai dominando essas que são suficientes para fazer tudo, e a gente aperfeiçoa nas seguintes, nós vamos ganhando potência, vai ganhando velocidade, vai aprendendo a fazer a mesma coisa com ferramentas diferentes, né? Nós vamos entendendo que eu consigo fazer uma mesma coisa com diversas ferramentas. Então é isso que acontece, a gente ganha mais assertividade e mais agilidade. E tem uma coisa de afinidade também. Muitas das vezes a gente acaba se acostumando a modelar com um grupo de ferramentas e a gente fica naquelas ali. E por muito tempo eu deixei de pesquisar, de explorar as ferramentas, porque as que eu usava já funcionavam bem. E uma coisa, né, muito interessante foi que depois que eu voltei a explorar, eu falei assim: nossa, como que isso aqui me ajuda? Por que que eu demorei tanto? Então, assim, a gente erra, a gente acerta no meio desse caminho, mas o importante é a gente ter sempre o foco, né, o objetivo, o propósito no lugar certo, que é sempre seguir avançando. Por quê? Porque nada para nessa vida, né? Tudo evolui o tempo todo.
E se manter neste movimento e se aperfeiçoando faz com que a gente se preserve no mercado, porque nós vamos estar aptos para ocupar lugares que pessoas que não estão se atualizando não vão conseguir, porque nossa profissão é extremamente técnica, né? É uma coisa assim, ou você faz ou você não faz. Ou você modela ou você não modela. Se você não sabe, não tem como tirar da cartola, né? Você tem que saber as técnicas, as fórmulas, o como constrói, né? Toda essa dimensão que a gente conversou sobre reações de tecidos, né? A gente interage ali com materiais, aviamentos, esses aviamentos que muitos deles são funcionais, outros são decorativos. A gente, né, tem aí toda essa gama de condições e situações que, que nos transforma em profissionais diferenciadas, né? Essa capacitação que o mercado tanto precisa. E não é fácil, gente. Eu falo isso para vocês e vocês duvidam de mim. Não é fácil encontrar modelista boa. Não é fácil encontrar modelista que está alinhada a todos esses pré-requisitos para poder atuar no mercado. E quem foi que me falou recentemente sobre uma experiência que a empresa foi uma aluna que eu estive em reunião e ela me disse sobre a empresa que colocou todo o programa, todo o esquema, se digitalizou com todos os sistemas para poder trabalhar, né, no digital, e trabalhou 3 meses e teve que desligar tudo. Por quê? Porque não encontrou uma profissional capacitada para poder manipular, para poder atuar, para poder usar o que eles tinham implementado. É inacreditável, né? Enquanto eu estou aqui imaginando que não tem ninguém precisando de mim, existe alguém que está aí que está precisando de alguém como eu. Cruel, eu diria. Mas aí, como que resolve isso? Isso aí também é um tema para uma outra live todinha, né? Para um outro vídeo todinho. Mas assim, rapidamente, falando sobre isso com vocês, a gente não sabe procurar. Não sabe e às vezes, muitas vezes não quer e muitas vezes não se sente capacitada, se sente insegura, né? E foi muito legal porque uma outra aluna que eu entrevistei, eu achei muito legal, que ela me disse assim: eu estou me preparando porque eu quero trabalhar para uma marca de fora. Inclusive, eu já até fiz um teste e já quase deu certo, mas ainda faltavam algumas coisas. E aí agora eu estou me preparando para eu poder de novo tentar. Então, não é sobre a gente receber o que chega até nós ou aceitar aquele emprego ruim que me paga mal, porque eu acho que só existe aquilo para mim. Mas é sobre eu ter essa perspectiva, né, essa mentalidade e esse posicionamento, em primeiro lugar, saber que existe, em segundo lugar, de se colocar, né? Se colocar na busca, na procura daquilo que eu acredito que vai ser o melhor para mim, né? A ponte, né, entre o manual e o digital. O que que a gente pode falar sobre isso, né? Aprender a interpretar no sistema é oportunidade, né? Eu já falei aqui diversos pontos, né, que nos mostra que fazer essa transição é uma oportunidade, que se aperfeiçoar é uma oportunidade, porque é escasso. Uma boa modelista é escassa, né? Para quem está começando do zero, né? Em primeiro lugar, vamos lá.
Para quem é do manual e está se capacitando no digital, o legal é que ela não perde nada do que ela sabe, ela só vai trocar a ferramenta. Quem está começando do zero já aprende ao mesmo tempo a ferramenta, que é o sistema Audaces, e as técnicas de modelagem. E para quem é a modelista experiente, vai fortalecer, né, essa experiência, essa valorização pessoal a partir das técnicas e vai aperfeiçoar, né, em interpretações mais complexas, em soluções de problemas com mais autonomia, né? E os ganhos em relação a isso será, né? A gente conversou também um pouquinho sobre isso no começo do vídeo. A velocidade na construção das modelagens e dessas interpretações, a clareza do processo e no uso das ferramentas, muito menos tentativas e erros, né? E mais assertividade nas suas interpretações, mais facilidade para identificar, corrigir problemas. A modelagem ela é assim, muito mais que perfeita quando a gente consegue entender essa questão do processo. Ela se torna muito mais fluida, muito mais automática, muito mais gostosa de ser experienciada quando a gente tem essa clareza de processo. E o que mais, né, que a gente ganha com tudo isso? Ai, acho que paz, né? Quando o software não é mais uma ameaça, né? Quando eu começo a entender e ter clareza, né? Quando eu sei a ordem e como eu vou escolher uma ferramenta ou escolher uma técnica. E aí eu vou comentar com vocês em relação a uma experiência que eu tive e que para mim foi muito edificante ouvir, que foi a experiência de uma aluna que, inclusive, começou a modelagem do zero, mas ela já costurava piloteira há muitos anos, o que foi muito legal, assim, de ver a trajetória dela. E o que ela trouxe para mim com uma promoção foi algo fabuloso, porque ela não falou assim para mim, eu aprendi a traçar uma gola. Ela não falou para mim, eu aprendi fazer uma saia godê, ou eu aprendi fazer uma peça XPTO. Ela me disse: "Hoje, quando eu pego um modelo para interpretar, nem sempre é um modelo ou uma técnica que eu sei fazer. Mas, com as técnicas que você me ensinou, eu sei que eu vou conseguir. E por que que isso é valioso? Porque ela entendeu o que está por trás. Lógica, raciocínio, processo, né? Isso é sensacional. Aí uma outra situação, assim, né, para exemplificar, já era de uma pessoa que já modelava, né? Que já tinha experiência, trabalhava na área e para ela o resultado foi completamente diferente. Para ela, o impacto foi no uso da ferramenta, para ela o impacto foi na velocidade de fazer, para ela o impacto foi a transformação em relação ao processo. Então, assim, outra perspectiva, outro ponto de vista completamente diferente. E
terceiro, assim, né, um terceiro exemplo foi uma pessoa começando do zero absoluto, sem saber costurar, sem saber modelar, nenhuma técnica de modelagem e nenhuma ferramenta. E do zero, ali, começando passo a passo, testando cada ferramentinha, fazendo exercícios adaptados para a pessoa. Coordenação motora, sabe? Fazer uma linha, fazer um círculo, fazer uma curva, faz 10 vezes de cada um. Agora faz um quadrado. Agora dentro do quadrado faz isso. E agora isso você pega e recorta assim. E esse recortado você coloca esse franzido, coloca essa prega, coloca esse detalhe. E aí ver desabrochar, né? Para essa aluna, o impacto dela foi diferente, né? Foi realmente conhecer um mundo novo, né? Foi conhecer um mundo de possibilidades ali, começando do zero absoluto, né? Sem fazer, sem nunca ter feito nada, né? E de repente ver nascer destinada, entre aspas, né? É, as suas modelagens e as suas interpretações. Deixa eu ver aqui os comentários. O tempo que colocou, vendeu o sistema foi. Olha só que legal aqui, né? Um compartilhamento. No tempo que colocou na empresa, quem vendeu o sistema foi a empresa para ensinar e a outra modelista, hora 2 horas, durante 15 dias, levou o material e tal. A Socorro aqui, ela conta pra gente sobre a experiência ali da implementação do sistema na empresa dela. É muito bom, né? Ela fala aqui que é muito bom. Ah, muito legal. E aqui, quando sabemos interpretar, conseguimos até detectar algo que não faz sentido no desenho de uma estilista e adaptarmos para um modelo mais funcional e prático. Nilzete. Perfeito o comentário da Nilzete, né? O nosso olhar, que é mais refinado, ele ajuda, inclusive, nesse processo, né, de avaliar o material que nos foi passado e dar sugestões e tudo mais. De novo, entra, né, a importância que eu falei para vocês em relação à nossa capacidade técnica, né? O quanto nós estamos envolvidas no trabalho. E aí volta na confiança lá de novo, né? Como que eu não vou me sentir, né, uma profissional valorizada e importante nesse processo? Considerando todos esses pontos, né, em que a gente está conversando aqui. Bom, vamos lá. Eu vou compartilhar agora com vocês o sistema, né, para a gente poder fazer, que é o que vocês mais gostam, né, é o mão na massa. Então, eu vou compartilhar o sistema para a gente fazer a nossa interpretação. Eu já trouxe aqui a nossa calça. Bom, quem está aqui no vídeo ao vivo comigo vai conseguir ver, eu consigo compartilhar, né, a minha tela do computador, mas quem está aqui no Instagram talvez não consiga ver com tanta perfeição. Eu vou tentar transmitir para vocês. Vamos ver se vai dar certo, tá? Se der certo, aí vocês acompanham também. Caso não fique muito legal, eu convido vocês para depois fazerem a inscrição de vocês, né? Lá no link da bio e entrar no grupo para poder também estar online ao vivo e conseguir ver melhor aqui o compartilhamento. Deixa eu só limpar aqui um pouquinho a câmera. E aí, acho que dá para vocês verem pelo menos um pouco aqui do que eu vou fazer. E para vocês que estão aqui comigo, para vocês já está compartilhado. Bom, vamos lá então, né? Eu falo muito sobre processos, sobre etapas, né?
e depois como é que eu faço aí a escolha das ferramentas. Bom, em primeiro lugar, né, a gente avalia o modelo, identificando os detalhes que eu tenho nele, avalio o meu tecido. Depois que eu avalio o meu tecido, eu faço a escolha da minha base de modelagem. Eu já estou aqui com uma base de modelagem de uma calça pantalona na minha tela. E eu vou, a partir dessa etapa, então, agora, começar a fazer as intervenções com vocês e explicar como que a gente escolhe, né, ferramenta. Então, vamos lá. Minha calça, bom, antes disso ainda, minha base é uma base com medida corpo. Se eu estou trabalhando com um tecido plano, eu preciso pensar em folgas, né? Eu vou usar aqui uma folga de 1 centímetro para cada lado, que vai dar 4 no total. E aí, agora é a hora, né? Como é que eu escolho uma ferramenta? Eu escolho uma ferramenta a partir do que eu preciso fazer. Então, eu penso assim: o que é que eu tenho que fazer? Eu preciso colocar a folga. Para colocar a folga, o que é que eu lá no molde preciso fazer? Eu preciso mover partes do molde ou manipular partes do molde. Então, eu tenho ferramentas mais manualizadas, onde eu consigo fazer intervenções mais individuais, como por exemplo, ferramenta modificar. Olha, eu consigo fazer mudanças no meu molde, que são mudanças, né, específicas e pontuais. Mas eu tenho ferramentas mais inteligentes. Lembra que eu falei para vocês? A gente tem que pensar na ferramenta certa para fazer o que eu preciso fazer da forma mais rápida possível. Então, para essa situação da folga, a ferramenta mais interessante é a ferramenta mover pontos, que está na aba manipulação. Então, é uma ferramenta onde eu tenho ali o eixo X e o eixo Y, que nada mais são do que as nossas réguas lá no manual. Então, aqui no meu eixo X, eu quero movimentar esse meu ponto para a direita. Então, eu vou colocar um número positivo, vou colocar o número 1. E ele vai movimentar o meu ponto na minha horizontal. Já na minha vertical, é o meu eixo Y. Eu não vou colocar nada, vai ficar zerado, ok? Então, eu venho aqui na minha calça, eu vou colocar folga na minha cintura? Não, porque eu não quero que ela fique larga, senão ela vai cair. Então, veja que tem um pensamento por trás, né? Estou narrando o meu pensamento aqui para vocês. Mas eu quero folga no meu quadril e, como é uma pantalona, vou botar essa folga até a minha barra. Vejam só, eu clico neste ponto, já moveu o 1 centímetro que eu quero. Agora eu vou lá para o próximo ponto, clico nele também, sempre com o botão esquerdo do mouse e depois novamente e depois novamente. E já fiz o acréscimo todo aqui que eu precisava. Para sair da parte da frente da minha calça, eu clico com o botão direito do mouse. E agora eu vou para as costas e clico no meu molde. Veja que agora ele está selecionado, amarelinho. Pois bem, para fazer a alteração nas costas, eu vou mover o ponto para o lado contrário. Então, eu vou lá no DX novamente, e aonde eu havia colocado o número 1, eu vou colocar -1 para poder mover para minha esquerda. Eu vou fazer alteração na minha cintura? Não, mas eu vou fazer em todos os lugares que eu fiz na parte da frente. Então, quadril, gancho, joelho e barra. E, gente, eu já coloquei a minha folga de vestibilidade. Super simples. O que mais que uma calça pantalona nos pede? Ela é rebaixada, né, no gancho. A gente abaixa o gancho.
Então, agora muda, não é mais no eixo X, agora é no eixo Y. E eu quero descer esse gancho. Se eu quero descer, eu coloco um número negativo. Então, menos quanto que eu vou descer? Um valor bom? Uns 2 centímetros. Então, vou descer aqui 2 centímetros na frente, sempre clicando com o botão esquerdo do mouse, botão direito para sair. E agora eu vou lá nas costas e abaixo os mesmos 2 centímetros, porque eles precisam acompanhar, né? O que eu faço na frente, eu repito nas costas. Quando eu fiz a minha intervenção, a minha linha do gancho frente ficou um pouquinho deslocada para dentro. Eu vou usar a ferramenta modificar, eu vou clicar nessa linha e eu tenho condições de vir, olha, movimentando essa linha para devolver para ela o alinhamento que ela tinha antes. E aí eu já tenho então rebaixado o meu gancho e a minha folga aplicada. Próximo passo que eu vou fazer é o seguinte: eu vou usar a ferramenta editar, mas eu poderia usar a modificar também. E eu vou arredondar um pouco mais aqui a curvatura da minha cintura, que eu achei ela muito reta. E em seguida, eu vou aplicar uma linha paralela para fazer o meu cos. A ferramenta Elemento Paralelo está na aba Manipulação. Então, todas as ferramentas que eu vou clicando sempre abre uma janela auxiliar com possibilidades. Eu posso deixar diversas opções desabilitadas ou habilitadas, e eu tenho sempre campos para colocar valores, enfim. Neste caso, eu apenas vou colocar a largura do meu cos aqui na distância paralela. Só que lembra que as minhas costas precisa de um elástico? O meu cos, ele precisa acompanhar a largura desse elástico, correto? Então, vamos pensar aqui num elástico de 5 centímetros. Vamos ver se fica com uma aparência bonita. Olha só, temos aqui um cos de 5 centímetros, larguinho, né? Se eu quiser menorzinho, 4 centímetros. Eu sei que tem elástico de 4. Eu não tenho certeza se tem elástico de 4,5. Mas se tiver, olha, o elástico de 4,5 seria o ideal. Por quê? Porque 4,5 é uma medida padrão para cos de calça clássica. Então, seria bem legal aqui 4,5. Depois eu vou até verificar se a gente acha o elástico aí de 4,5. Aí aqui a gente faz a conexão dessa linha paralela com a linha da minha base para eu poder usar a ferramenta cortar. Então, eu venho em produção, ferramenta cortar e corto o meu cos. Pronto. Está feito, separadinho, muito bem. Agora nós vamos para as nossas costas, fazer o nosso elástico. Bom, primeira coisa é o seguinte: essa pence aqui, vamos descartar. Qual ferramenta é interessante para eu fazer isso? A mais prática possível é a definir curva, porque eu venho aqui, clico no meu molde, clico no primeiro ponto, clico no segundo ponto, aí eu coloquei aqui em número de pontos na janela da ferramenta 4 centímetros. Clico com o botão esquerdo e confirmo. Só sobrou aqui o quê? Os meus piques. Então, eu venho aqui em marcações, remover piques e elimino esses piques aqui. A outra coisa é o seguinte: a minha calça é uma calça de elástico. Eu preciso ter folga aqui para esse elástico fazer sentido e também para essa peça passar no meu quadril. Porque se eu não tenho uma vista,
Se ela não passar no meu quadril, eu não consigo vestir, não é verdade? Mas esse elástico também tem uma outra versatilidade. Qual que é? É a de poder a peça vestir diversos corpos. Por isso que a gente vai ver esse tipo de acabamento em marcas mais populares. Olha só quantos detalhes. Tecnicamente, o que eu vou fazer aqui? Na aba manipulação, eu tenho uma ferramenta chamada alinhar. Eu vou alinhar na vertical, então eu clico no meu molde, clico no meu quadril e na minha cintura. E clico com o botão esquerdo para confirmar. Então veja que eu já ganhei aqui uma medida. Eu venho na minha lateral, clico no meu quadril e na minha cintura com a ferramenta definir curva, coloco dois pontinhos e limpo aqui. Essa curvatura deixo ela bem retinha. Qual que é o próximo passo? Os 4,5 cm que eu tenho aqui da minha largura de cos e agora do meu elástico. Pois bem, eu tenho duas possibilidades de fazer este acabamento. Uma das possibilidades é fazer recortado. E aí eu faço um retângulo com um elástico dentro e aplico na minha calça. Uma outra possibilidade é inserir uma bainha com 4,5 de largura e fazer o elástico virado. Também funciona. Se eu precisar de mais medida nessa cintura para essa calça poder vestir, eu posso usar a ferramenta novamente mover ponto, que está na aba manipulação. E aí eu anoto aqui quanto que eu quero mover. Um exemplo, se eu fosse mover uns 3 centímetros, eu colocaria no eixo X menos 3. E eu acrescento aqui mais medida para poder esse elástico, esse franzido, acomodar essa vestibilidade que eu disse do quadril. E o que que eu faço aqui nessa região? Eu vou harmonizar de alguma forma, né? Então, posso usar também aqui a ferramenta mover ponto. Eu coloquei metade do valor, que seria ali eu botei 3, aqui embaixo eu coloquei 1,5. Aí eu coloquei 1,5 também no gancho, não ficou bom, então vou colocar -1 e vou avaliar. Olha, então eu fiz meio que um crescimento progressivo aqui. 1,5 e 3. E aí eu tenho essa solução para esse traseiro. Assim como eu posso vir aqui. Vamos deixar, né? Que aí a gente fica com as duas possibilidades. Deixa eu fazer uma cópia. Ctrl C e Ctrl V. Aí a gente deixa esse guardadinho. A outra possibilidade, qual que é? Eu estendo aqui as pontinhas, né, da minha linha para ela tocar meu molde. E eu recorto. Aba produção, ferramenta cortar. E cortei aqui. Quanto que mede, né? Nosso recorte. Nosso recorte mede ferramenta perímetro, aba conferência, na linha azul, embaixo da minha tela, eu tenho ali 23,75. Então, eu venho com a ferramenta retângulo que está na aba construção. No eixo X, eu coloco 23,75. No eixo Y, 4,5, que é a largura do meu elástico. Faço esse retângulo. Na aba produção, eu vou em desdobrar. Desdobro ele na minha vertical. Ainda na aba produção, eu coloco a linha de simetria. A linha de simetria vai
indicar lá no meu encaixe que esse molde precisa ser desdobrado. Então, eu não preciso desdobrar ele aqui. Ele vai ser desdobrado lá no molde. Eu coloco o pique de marcação, coloco os piques na parte do centro desse meu cos e faço o gabarito do elástico que vai aqui dentro. Se a minha cintura é de 70 centímetros, por exemplo, eu vou fazer metade do valor. Vou fazer 35 e vou considerar 1 centímetro de margem de costura para cada lado. Então, 37. O meu gabarito ficaria com 37 por 4,5. Percebam que eu escolho a ferramenta de acordo com o que eu vou fazer. Então, para quem vai fazer essa transição do digital, perdão, do manual para o digital, né, e fica com esse receio, né? O que que eu faço aqui dentro quando eu estou no digital? Eu penso assim, como que eu faria se eu tivesse no manual? Ah, eu faria de tal jeito. Qual a ferramenta que melhor se aproxima daquilo que eu preciso fazer? E aí, essa pessoa que tem essa insegurança de vir para o digital, ela fica com medo de ela não ter possibilidade de ferramenta para poder fazer as manipulações. Mas olha aqui na aba manipulação. Quanta coisa que eu tenho: modificar, mover, linhas paralelas, girar, copiar, espelhar, inserir ponto, excluir, transformar em elemento, alinhar, copiar e trocar, arredondar ou chanfrar. Aqui em produção, eu tenho bainha, eu tenho dobrar e desdobrar, margens de costura, pregas e pences, cortar, unir. Então, é muita coisa, né? Tem como fazer as conferências, né? Aqui na conferência, eu quero trazer a conferência para dois caminhos com vocês. A primeira conferência é a conferência do molde mesmo, né? Por exemplo, vou conferir se as minhas laterais estão condizentes. Eu vou usar a ferramenta conferir, vou vir primeiro aqui na minha frente, olha, eu vou clicar no meu molde, venho clicando em cada linha que eu quero conferir, clico com o botão direito para sair da parte da frente, com o botão esquerdo venho clicando aqui nas costas, botão direito para sair, escolho aqui o lado que eu quero começar a conferência, se é para cima ou para baixo. Eu gosto de começar por baixo, porque aí eu junto ele de baixo para cima, e se eu tiver que fazer correção, olha, eu faço na parte de cima, porque a barra precisa ficar alinhada. Então, eu tô com uns poucos milímetros aqui de diferença. Então, esse é um tipo de correção que eu faço. Mas aqui, né, a conferência sobre a modelagem industrial em si, uma das conferências também é a gente avaliar se o que a gente usou está condizente com o público da marca, se está condizente com o produto que eu estou desenvolvendo, se está condizente com o contexto dessa peça, né? Porque, por exemplo, como eu expliquei para vocês num dado momento, que esse tipo de elástico, ele é um elástico que dificilmente você vai ver numa peça de grife, numa peça mais nobre, porque ele é um acabamento popular. Qual que é o conceito de uma peça popular? Qual que é o conceito de um acabamento de uma peça popular? É ela vestir o maior número de corpos possível em uma única modelagem. Então veja até onde, né, o raciocínio da modelista chega para poder viabilizar um projeto, né? Então, a gente tem muitas nuances, né? A gente tem muitos pontos para se pensar quando a gente fala de modelar, né? E aí eu ia falar para vocês escreverem aí o que é. Ó lá, tem elástico chato de 4,5 sim. Obrigado, Samantha.
pesquisei aqui. Valeu. É, então, gente, escrevam aí o que que vocês acharam da aula. Se vocês gostaram, se agregou conhecimento, se vocês aprenderam coisas novas, coloquem aí no chat para nós. Enquanto isso, eu vou caminhando aqui para o fim, né, com vocês. Bom, qual que é o jeito certo, né, de executar? O jeito certo de executar é esse caminho, né? Vejam que primeiro eu adaptei a minha base, trabalhei a minha folga e depois é que eu vim com a minha interpretação. Trabalhei primeiro a parte da frente, depois trabalhei a parte das costas e eu tenho sempre essa dinâmica do centro para fora, de cima para baixo, frente, depois costas. Escolha das ferramentas, sempre pensando, né? O que é que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer? É aumentar um volume? É mover um ponto? É cortar? Quando vocês começarem a pensar dessa forma, vocês vão perceber que não é difícil, né, encontrar os caminhos ali. E as ferramentas, elas são bem intuitivas, né? Elas possuem nomes bem intuitivos. E a gente acaba também se acostumando, e elas também são repetitivas. Eu acho que isso também é uma sacada, né? Que conforta, né, quem tem esse medo de modelar no digital. Por quê? Porque realmente elas se tornam repetitivas. Uma hora você vai perceber que você vai acabar usando sempre as mesmas, né? O jeito errado de executar é sair dessa ordem, fazer de forma aleatória. Quantas vezes eu fui interpretar e cheguei chegando, né, ansiosa para entregar logo, e catei a base, saí recortando tudo, e aí quando eu vi, tá, cadê a folga, ou cadê a adaptação, ou uma análise do tecido é, mais bem feita, mais comprometida, né? E aí precisar muitas vezes refazer, né, ou ter que consertar, e aí quando conserta, você já perde o controle do processo e muitas vezes acaba cometendo erros porque se perde nas etapas, né? E tudo isso acaba prejudicando aí, né, o resultado final. Então, a grande virada, né, de chave é que sistema Audaces sozinho não interpreta, né? Ele executa uma decisão que foi tomada por nós, né? A partir do nosso raciocínio lógico, a partir do nosso pensamento, a partir do que a gente escolheu fazer ali, né? Esse que é o grande ponto, essa autonomia que a gente que a gente vai conquistando ao longo das nossas experiências, e são experiências práticas, né? Por isso que eu incentivo vocês. Vão para a prática, tem que mexer. O começo é chato? O começo é muito chato, porque é meio travado, né? Mas não demora para deslanchar. E é só fazendo, né, que a gente se desenvolve. Então, hoje, né, só repassando aí o. Deixa eu ver se tem algum comentário ou alguma pergunta para eu responder. Como sempre amei, sempre aprendo muito. Valeu! Obrigada também pela presença de vocês, né? Por estarem aqui dispostos a ouvir coisas novas, né? Gostei. Fiz uma peça e tive essa dúvida. Então, o correto é sempre acrescentar a folga nas costas e manter a cintura da frente. No meu caso, ele não tinha a braguilha da frente. O cliente pedia para ficar com o cos liso. É mais difícil, né? Quando o cos é liso, por quê? Porque tem que conseguir fazer esse quadril passar, né? Então acaba pedindo mais volume, a gente tem que ser assim bem assertiva para também não colocar tanto tecido ali naquele traseiro
e acabar ficando o volume muito grande, e aí a peça fica feia, né? Seria esse mesmo raciocínio, ou ele acaba sendo diferente? É o mesmo raciocínio. Mais alguma coisa, gente? Mais alguma dúvida? Mais alguma pergunta? Aproveitem. Eu vou sugerir uma atividade prática para vocês, que vocês escolham uma peça que vocês possam modelar e que vocês façam esse passo a passo. Primeiro, façam análise do modelo, depois análise do tecido, depois escolham a base, depois acrescentem a folga, depois façam as interpretações, depois finalizem esse molde. E percebam como que vocês vão ter uma experiência muito gostosa de fluidez mesmo, de fazer um trabalho gostoso, que vocês vão sentir prazer de fazer e não vão se sentir perdidas, né? A escolha aí da ferramenta correta para interpretar foi o nosso segundo tema. Então, pensem, né, no momento de interpretar, pensem o que eu tenho que fazer, qual é o resultado que eu tenho que entregar. E qual ferramenta faz sentido? Leiam os nomes das ferramentas, e assim vocês vão conseguir escolher uma ferramenta mais adequada. Eu vou mover, eu vou modificar, eu vou cortar, eu vou transformar, o que é que eu vou fazer? E o terceiro e último pilar foi a parte de conferência, que é sempre muito importante, porque tudo tem que ir muito perfeitinho para frente. Porque se a gente garante essa parte que sai das nossas mãos, é 90% do caminho andado para essa peça ficar perfeita, né? Então, esse passo prático, né, é um estímulo aí para vocês irem para a prática e fazerem realmente algo onde vocês possam se testar, possam ter dúvidas, possam aprender e possam se lapidar. Então, hoje a gente aprendeu como fazer a interpretação da calça com o cos e com o elástico no sistema Audaces, né? A nosso primeiro ponto, nosso primeiro pilar foi essa parte da interpretação, essa decomposição do modelo, né, as partes, essa questão de folga, as etapas, os processos. A segunda etapa foi escolher essas ferramentas, né, qual é a ferramenta adequada. A terceira, essa conferência, né, que valida todo o trabalho. Conversamos bastante sobre mentalidade de posicionamento. E é isso, né? Para hoje é isso que estava aí reservado para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Convidem as amigas modelistas de vocês para se inscreverem, né? No Café com Modelagem. E agora esse novo quadro, né? Que é o Universo Audaces, onde a gente tem mais de ferramenta, tem mais de interpretação. Para quem está assistindo a aula gravada e ainda não está no grupo VIP, basta se inscrever no grupo VIP lá no meu Instagram, clicando no link da bio. Para quem está aqui e ficou, né, até aqui, no finalzinho da aula, obrigada pela presença de todos vocês. Espero ter contribuído de alguma forma, que vocês tenham aprendido aí alguma coisa que vocês possam usar na prática, né, no dia a dia do trabalho de vocês. Na semana que vem, nós vamos falar sobre ferramentas que você não pode deixar de saber, né? Ferramentas, quais ferramentas, né? São as principais para nós fazermos as nossas interpretações, as mais importantes, as que não podem faltar naquela nossa seleção, né? Onde a gente vai fazer ali a nossa aba personalizada. E quem sabe na aula que vem eu ensino vocês fazerem, né? A aba personalizada também, que é uma coisa super legal. Então, nós vamos aí a cada nova aula aprofundando nesses recursos, né? Que a gente tem para favorecer
o nosso cotidiano aí, as nossas interpretações, ok? Muito obrigada pela presença de vocês, né? Vocês não precisam ter medo do digital, vocês não precisam ter medo do computador, né? Para quem já é experiente de computador, de digital, vamos prosseguir aí avançando, né, as nossas técnicas de modelagem. Espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima aula.